Olá, oitavo ano. Estamos, então, iniciando a nossa semana 3, dando prosseguimento às atividades, tanto dos gêneros textuais, quanto aos aspectos gramaticais, né? O tema da aula proposto para hoje é um relato pessoal, né? Vocês vão ver aí que é bastante interessante o tema que vai ser proposto para nós fazermos essa reflexão hoje, tá? Então, vocês vão pegar aí a sua apostila, lá na página 9, e a gente vai ver um pouquinho do relato pessoal. O relato pessoal, ele é bastante simples, assim, né? Lógico que a gente tem vários tipos de relato. Um deles, quando você faz uma viagem, por exemplo, você chega na sua casa com seus amigos, com seus pais, né? Você vai falar com as pessoas de como é que foi aquela viagem, contar das experiências que você viveu, né? Quando seus pais chegam no trabalho e eles vão contar dessas experiências vividas, do que aconteceu no trabalho, o que foi bom, o que foi ruim, e assim por diante. São exemplos claros de relatos pessoais, tá? Então, vejam aí nesse quadro, o principal objetivo do relato oral ou escrito é narrar para o ouvinte, ou então para o seu leitor, uma sequência de acontecimentos, né? Eles são em primeira pessoa, se é pessoal, né? Ele é em primeira pessoa, tem caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor, porque está contando para uma outra pessoa, e os verbos no presente e, em grande parte, no passado também. Falam o que aconteceu, por exemplo, naquele dia, naquela viagem, né? Já que se trata de um relato pessoal, dependendo de onde ele for publicado, como é que ele é falado, se é um relato oral, a linguagem também ela pode ser específica para cada situação, né? A circulação, onde que acontece? Ao contrário da maioria dos gêneros discursivos, né, os relatos ocorrem em muitos contextos diferentes. Vejam isso. Pode ser chamado as rodas de causos, quando as pessoas se reúnem e vão contar das suas experiências, em sites de reclamação, quando as pessoas querem reclamar de algum produto, de alguma compra que não deu certo, pode ser um boletim de ocorrência, pode ser uma entrevista oral ou escrita, né? São todos exemplos de relato pessoal. Como nós temos aqui 2 textos que são um pouco longos, vou falar um pouco dos textos, depois a gente vai falar um pouco aí sobre as atividades, tá? Como a gente está falando de relato pessoal, o primeiro texto aqui, como comecei a escrever. Quem é o autor? Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond ele vai falar aqui sobre a sua experiência, né? Os primeiros contatos que ele teve, né, no rádio, com relação ao jornal, né? Os primeiros os contatos que ele teve por meio do pai, depois por meio se não me engano, da escola também, das professoras, né? Quando ele passava a fazer os seus exercícios de redação, que ele amava escrever, ele gostava de escrever, fazer essas narrativas, e que ele, então, passa a criar esse gosto pela escrita, né? E daí por diante, então, segundo ele diz aqui no texto, ele vai acumulando várias experiências e, de repente, quando menos percebe, ele já estava virando um escritor, né? E ele fala ali também, acho que vocês vão ver aí o texto, né? Aqui nesse parágrafo, né, ele diz assim, que daí por diante as experiências foram se acumulando, ele vai adquirindo uma experiência, né, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animando a continuar, a importância da escola aí, né? Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Então, veja bem a importância do irmão, da escola, do pai e também dos amigos, como ele fala aqui no outro parágrafo, quando ele se senta ali junto com os amigos e ele começa a fazer a leitura do texto que ele havia produzido, e os amigos fazem as suas críticas, a crítica aqui no sentido positivo, né?
quando os amigos fazem ali os comentários que eles querem a respeito do texto que ele escreveu, assim como os amigos também leem os textos deles, e os outros amigos, assim como o Drummond, também faz os seus comentários a respeito dos outros, né? Então, ele faz um relato pessoal falando ali da importância de todas as pessoas que estão no seu entorno para que ele pudesse ter se desenvolvido como leitor, tá? O segundo texto, ele vai fazer aqui um relato pessoal da surfista Maia Gabeira, né? Ela vai fazer aqui um comentário, né? Que ela começa assim: acordamos no escuro e botamos os jets na água, né? Tsunami. E aí já coloca, né? Mar em fúria. Estava todo mundo transtornado, mas todo mundo bota no piloto automático. Você espera muitos anos por aquele momento. Então, é hora da verdade. Não tem que pensar muito, é agir. Não pode paralisar. Então, ela faz aqui essa breve introdução. Aqui já é um relato que já está escrito, né? Certamente deve ser parte de uma entrevista, né? E aí, ela começa a citar ali de um momento tenso que ela vive, certamente deve ser um momento de competição, em que ela vai para alto mar e ali, então, ela vai se deparar com uma onda muito grande, né? E ali tem outras pessoas que estão disputando junto com ela, gente famosa, e aí no ápice da história, quando vem a onda maior, ela está ali com medo, está tensa com a situação que ela está vivendo com aquela onda que vem, junto com ela ali, um outro campeão também, surfista, ele cai, e aí existe a deixa ali das pessoas que estão no comando ali junto com ela, para ela ir, né? Então, ela está citando aqui um momento, um relato pessoal de um momento importante na vida dela, porque ela passou em situações que ela foi para disputa, né? Certamente, né? Nos campeonatos aí, tá? Vejam bem, a primeira pergunta: o que é relatado em cada texto, né? Você tem claramente, você vai fazer a leitura aqui do texto do Drummond e do relato pessoal da Maia Gabeira e fazer aí os seus comentários, tá? Questão número 2, o texto 2 é a transcrição, agora está claro aqui, né, de uma parte da entrevista da surfista Maia Gabeira. Transcreva passagens do texto que indicam que é um relato oral, tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui para ter uma ideia, olha aqui, ó, nesse trechinho aqui: estou insegura, está grande demais, né? É um relato oral. Na oralidade, estou inseguro, está grande demais, né? Ela transformou o estou em tô, o está em tá, isso é próprio da linguagem falada, né? Relato oral, tá? E você vai encontrar aí outros elementos no texto dela. Questão número 3, que características comuns os dois textos apresentam? Os dois textos estão falando de relato pessoal, né? Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens que hoje não desfrutam desse tipo de amizade crítica. O que o Drummond quer dizer nessa fala? Ele está falando o quê? Que no tempo dele as pessoas conviviam mais, conversavam mais, produziam mais, escreviam mais, pelo menos no grupo dele, né? Diz que tem pena dos jovens que não desfrutam desse tipo de amizade, né? Hoje em dia, principalmente, né? As pessoas ficam muito isoladas no seu mundo interior, no seu mundo da internet, da televisão, né? E não produzem muitas coisas, né? Apenas ficam ali numa situação muito pacífica, recebendo muitas informações, recebendo mais do que produzindo, né? Então, isso ele encara como uma forma negativa de viver dos mais jovens. Está bem? Bom, o tema da aula de hoje é interessante, né? Um relato pessoal. Vamos vocês darem uma lida aí no tema da aula, nas descrições técnicas, tá? Para resolver aí as atividades. E é isso. Na semana que vem, a gente volta, então, falando um pouquinho mais sobre os temas que são propostos aqui no PET, tá bem? Dúvidas, pergunte lá para o seu professor, consulte diretamente lá na sua escola e organize-se para dar conta de levar
levar as suas atividades em dia. Tá bem? Um abraço e até a semana que vem.